Pelo menos 5% dos 700 imóveis tombados de Belo Horizonte estão em péssimas condições de conservação e são usados como abrigo para usuários de drogas e criminosos. A Justiça pode obrigar a restauração e evitar a demolição do patrimônio? E quando o descaso ou abandono é do próprio poder público? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Ronaldo Claret de Moraes, da 5ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 5 comarcas: Açucena, Peçanha, Alfenas, Ipatinga e Belo Horizonte, onde está há 6 anos. Doutor Ronaldo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite, estou aí à disposição sempre que puder e houver interesse da parte da Ótimo. AMAGES. Muito obrigado. Nós teremos também a participação dos estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade de Direito Pitágoras, que me ajudarão a entrevistá-lo no Pensamento Universitário. E teremos o quadro Pensamento Literário, em que eu só farei indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Ronaldo, a questão então do patrimônio histórico. A Justiça pode obrigar a restauração de casarões históricos, seja pelo governo ou por proprietários particulares? Pode sim. Em princípio, a obrigação de conservar e restaurar é do proprietário. Se esse proprietário tem condições de fazer essa conservação e não o faz, a Justiça pode obrigá-lo a fazer. E nesse caso, é comum o Ministério Público, através de ação civil pública, exigir que o proprietário cumpra essa obrigação que ele tem por ser o proprietário. Muitos desses casarões históricos tombados estão abandonados e aí servindo de abrigos para o usuário de drogas, criminosos, sem teto. Nesse caso, afetando até a segurança pública, o que pode ser feito? Esse é um problema sério, porque nós temos aqui em Belo Horizonte vários casos que a gente percebe até passando pelas avenidas e ruas da cidade, vários imóveis que são tombados e que estão em péssimo estado de conservação. O primeiro momento é o poder público exigir do proprietário que faça isso espontaneamente. Se ele não o fizer, é uma situação em que deve ser levada ao Ministério Público para que seja proposta essa ação civil pública para imposição da obrigação de reparação que ele tem por ser o proprietário. O Ministério Público pode ter essa iniciativa também? Pode, exatamente. Ele tem à disposição dele a ação civil pública que tem essa... Uma das finalidades da ação civil pública, né, é essa de impor essa exigência. Mas muitos recursos do próprio Ministério Público é de buscar o entendimento com o proprietário, fazer aquele termo de ajustamento de conduta para evitar um processo, né? Ah, com certeza. O processo é a última parada desse estágio, né? Então, o ideal é que se resolva antes de ir à Justiça. A Justiça não pode ser a solução para efetiva. Tudo, né? Seria tem que ser o último caso. Agora, doutor Ronaldo, e quando o poder público é o próprio responsável pelo abandono, pelo descaso? Esse é um problema mais difícil ainda, porque nós vivemos num país cheio de carências. Então, se o administrador público não tiver a consciência da importância dessa conservação, ele vai sempre dizer que tem outras prioridades. E não há como impor essa obrigação dele fazer essa restauração, essa conservação, que na verdade é uma coisa importantíssima, porque o patrimônio histórico é a manutenção da história da cidade, né? Das pessoas, e isso tem um valor inestimável. Agora, doutor Ronaldo, e quando o poder público, como o senhor falou, alegar falta de recursos disponíveis para essa restauração, para essa conservação, ou o próprio proprietário dizer que tem interesse em vender o imóvel, isso é aceitável? É possível essa alegação de falta de recurso. O proprietário, se ele não quiser vender, existem incentivos, financiamentos, o próprio governo federal, fiscal, com né? Isenção fiscal, né? Aqui no caso específico de Belo Horizonte, tem isenção de IPTU, tem a possibilidade de utilização da área para construção em outro local,
é a transferência, né, do direito de construir, que até é muito usado por empresas construtoras, que às vezes compram um terreno com uma perspectiva de construção. Digamos, por exemplo, ela tem um lote e que permite construir ali 3.000 metros quadrados. Se ela assume a conservação de um bem que foi tombado, um imóvel que foi tombado, a prefeitura permite que ela amplie essa construção naquele terreno que inicialmente ela só tinha direito de usar 3.000 metros, às vezes ampliando para 4, 5.000. Então compensa para ela fazer essa conservação do imóvel tombado em troca da perspectiva de construção, de utilização maior daquele imóvel que ela tem. Doutor Ronaldo, ante essa falta de conscientização, a estratégia que se vê dos proprietários é de abandonar o imóvel e deixar ele se deteriorando com o tempo, ocupando por criminosos, usuários de drogas, enfim, e às vezes na calada da noite demolir o imóvel. O que pode ser feito nesse caso? Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. A gente volta em instantes.